Dia 14 de abril. No vídeo de hoje, seguiremos em nossa jornada de leitura bíblica com os textos de Josué 9, 3, 10, 43, Lucas 16, 19, 17, 10, Salmos 83, 1, 18 e Provérbios 13 horas e 4. Josué 9, 3, 10, 43. Josué 9, 3, 27. Versículo 3. Os habitantes de Gibeão, porém, ao ouvir o que Josué fizera com Jericó e Ai. Versículo 4. Agiram com astúcia, providenciaram provisões, carregaram jumentos com sacos velhos e odres de vinho rotos e remendados. Versículo 5. Calçaram sandálias remendadas e vestiram roupas gastas. Todo o pão que levaram estava seco e bolorento. Versículo 6. Foram ao acampamento de Israel, em Gilgal, e disseram a Josué e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, façam um acordo conosco. Versículo 7. Os homens de Israel responderam aos heveus: Talvez vocês morem perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Versículo 8. Eles disseram a Josué: Somos seus servos. Josué perguntou: Quem são vocês e de onde vêm? Versículo 9. Responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar da sua fama e de tudo que fez no Egito. Versículo 10. E também ao que fez aos dois reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Vazã, que reinava em Astarote. Versículo 11. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos disseram: Juntem provisões para a viagem, vão ao encontro deles e digam: Somos seus servos, façam um acordo conosco. Versículo 12. Este nosso pão estava quente quando embalamos em casa, no dia em que saímos para vir até aqui. Mas agora vejam como está seco e bolorento. Versículo 13. Estes odres de vinho que enchemos eram novos, mas agora estão rotos. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Versículo 14. Os homens de Israel experimentaram as provisões, mas não consultaram o Senhor. Versículo 15. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo-lhes a vida, e os líderes da comunidade confirmaram com juramento. Versículo 16. 3 dias depois de fazerem um acordo, os israelitas souberam que aqueles homens eram vizinhos e viviam perto deles. Versículo 17. Então os israelitas partiram no terceiro dia, chegaram às cidades deles, Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. Versículo 18. Mas não os atacaram, pois os líderes da comunidade lhes haviam jurado pelo Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. Versículo 19. Que responderam: Juramos pelo Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Versículo 20. Deixaremos que vivam, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. Versículo 21. E acrescentaram: Eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. Assim os líderes mantiveram a promessa. Versículo 22. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: Por que vocês nos enganaram, dizendo que vinham de muito longe, quando, na verdade, são nossos vizinhos? Versículo 23. Agora, uma maldição paira sobre vocês. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Versículo 24. Eles responderam a Josué: Ficamos sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou ao seu servo Moisés que lhes desse toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossas vidas por causa de vocês. Por isso agimos assim. Versículo 25. Agora estamos em suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo. Versículo 26. Assim, Josué os protegeu do poder dos israelitas, e estes não os mataram. Versículo 27. Naquele mesmo dia, ele os designou para serem lenhadores carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no lugar que ele escolhesse. E assim permanecem até hoje. Josué 10, 43. Versículo 1. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué conquistara Ai e a destruíra completamente, tratando Ai seu rei como fizera Jericó e seu rei, e que os habitantes de Gibeão haviam feito paz com Israel. Versículo 2. Ele ficou com muito medo, pois Gibeão era uma cidade importante, como uma das cidades reais. Era maior que Ai, e todos os seus homens eram guerreiros. Versículo 3. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou essa mensagem ao On, rei de Hebrom, a Pirão, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Versículo 4. Venham ajudar-me a atacar Gibeão, pois fez paz com Josué e com os israelitas. Versículo 5. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon, uniram-se e subiram com todos os seus exércitos. Eles cercaram Gibeão e a atacaram. Versículo 6. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué, no acampamento de Gilgal: Não abandone os seus servos. Venha depressa salvar-nos. Todos os reis amorreus das montanhas estão nos atacando. Versículo 7. Então Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército e os seus melhores guerreiros. Versículo 8. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, pois eu os entregarei em suas mãos. Nenhum deles resistirá a você. Versículo 9. Josué marchou a noite toda, saindo de Gilgal, e atacou surpresa. Versículo 10. O Senhor colocou os amorreus em confusão diante de Israel, que os derrotou completamente em Gibeão, perseguindo pela subida de Bet-Horon até Azeca e Maquedá. Versículo 11. Enquanto fugiam de Israel, descendo em costa de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras do céu, até Azeca, e muitos morreram. Mais morreram pelas pedras de granizo do que pelas espadas dos israelitas. Versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. Versículo 13. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos inimigos. Isso está escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Versículo 14. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a voz de um homem, pois o Senhor lutava por Israel. Versículo 15. Então Josué e todo Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. Versículo 16. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Versículo 17. Quando avisaram Josué, os 5 reis foram encontrados escondidos na caverna de Maquedá. Versículo 18. Ele ordenou: Rolem grandes pedras na entrada da caverna e ponham guardas para vigiá-los. Versículo 19. Mas vocês não parem, persigam os inimigos e acabem com eles. Versículo 20. Josué e os israelitas os destruíram completamente, sobrevivendo apenas alguns que fugiram para cidades fortificadas. Versículo 21. Todo o exército voltou em segurança a Josué, em Maquedá. Ninguém ousou desafiar Israel. Versículo 22. Então Josué ordenou: Abram a entrada da caverna e tragam os 5 reis. Versículo 23. Fizeram assim e trouxeram os reis de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eglon. Versículo 24. Quando levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse ao comandante do exército: Venham aqui e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. Eles obedeceram. Versículo 25. Josué diz: Não tenham medo, sejam fortes e corajosos, pois assim o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Versículo 26. Depois, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até o anoitecer. Versículo 27. Ao pôr do sol, ordenou que baixassem e os jogassem na caverna onde se esconderam. Colocaram grandes pedras na entrada, que lá estão até hoje. Versículo 28. Naquele dia, Josué conquistou Maquedá, matou o rei e destruiu totalmente a cidade e todos os que nela havia. Ninguém sobreviveu. Versículo 29. Em seguida, Josué e todo Israel marcharam de Maquedá para Libna e a atacaram.
Versículo 30. O Senhor a entregou nas mãos de Israel. Mataram o rei e todos os habitantes, sem deixar sobreviventes. Versículo 31. De Libna, Josué foi a Laquis, sitiou-a e a atacou. Versículo 32. O Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, e a conquistou no segundo dia. Mataram todos os habitantes, como haviam feito com Libna. Versículo 33. Então Orão, rei de Gezer, veio ajudar Laquis, mas Josué o derrotou, sem deixar sobreviventes. Versículo 34. De Laquis, Josué partiu para Eglon, sitiou-a e a atacou. Versículo 35. Conquistaram-na no mesmo dia e mataram todos, como fizeram com Laquis. Versículo 36. De Eglon, Josué subiu com todo Israel para Hebron e a atacou. Versículo 37. Tomaram a cidade e mataram o rei e todos os habitantes. Nenhum sobreviveu. Versículo 38. Depois, Josué voltou a Debir e a atacou. Versículo 39. Conquistou a cidade, seu rei e todas as aldeias ao redor. Ninguém sobreviveu. Versículo 40. Assim Josué dominou toda a região, a Serra, o Neguebe, a Cefilá e as encostas, derrotando todos os reis. Não deixou sobreviventes, exterminando tudo que respirava, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Versículo 41. Josué os derrotou desde Cades-Barnea até Gaza, e toda a região de Gósen até Gibeão. Versículo 42. Em uma única campanha, conquistou todos esses reis e suas terras, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Versículo 43. Então Josué e todo Israel com ele voltaram ao acampamento em Gilgal. Lucas 16, 19, 17, 10. Lucas 16, 19, 31. Versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Versículo 20. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Versículo 22. O mendigo morreu, e os anjos levaram para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Versículo 23. No inferno, onde estava sendo atormentado, o rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Versículo 24. Então gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Versículo 25. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, ele está sendo consolado, e você, atormentado. Versículo 26. Além disso, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que desejam passar daqui para vocês não podem, nem tampouco atravessar de lá para cá. Versículo 27. O rico implorou: Então, Pai, peço que mandes Lázaro à casa de meu pai. Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos. Deixe que eles avise, para que não venham também para este lugar de tormento. Versículo 29. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Versículo 30. Ele insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles se arrependerão. Versículo 31. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se convencerão, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Lucas 17, 1, 10. Versículo 1. Jesus disse aos discípulos: É inevitável que venham tropeços, mas ai de quem os causar. Versículo 2. Seria melhor que fosse lançado ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Versículo 3. Cuidem de vocês mesmos. Se seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Versículo 4. Mesmo que peque contra você 7 vezes no dia e 7 vezes volte, dizendo estou arrependido, você deve perdoá-lo. Versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. Versículo 6. Respondeu o Senhor: Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta moreira: Arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Versículo 7. Qual de vocês, tendo um servo que está arando ou cuidando das ovelhas, dirá a ele quando voltar do campo: Venha agora e sente-se para comer? Versículo 8. Ao contrário, não dirá: Prepare-me o jantar, apronte e sirva-me enquanto como e bebo, depois você poderá comer e beber. Versículo 9. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Versículo 10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Salmos 83, 1, 18. Versículo 1. Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales, nem fiques impassível, ó Deus. Versículo 2. Veja como os teus inimigos se agitam, como os que te odeiam erguem a cabeça. Versículo 3. Conspiram astutamente contra o teu povo e tramam contra os que tu proteges. Versículo 4. Eles dizem: Venham, vamos destruí-los como nação, que o nome de Israel não seja mais lembrado. Versículo 5. Unidos conspiram, contra ti fazem aliança. Versículo 6. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos. Versículo 7. Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia e os habitantes de Tiro. Versículo 8. Até a Assíria se aliou a eles para fortalecer os descendentes de Ló. Versículo 9. Trate-os como fizeste com Midian, como com Sisra e Jabim junto ao ribeiro de Quizon. Versículo 10. Que foram destruídos em Endor e viraram esterco para a terra. Versículo 11. Faze com seus nobres como com Oreb e Zeeb, e com todos os seus príncipes como com Zeba e Zalmuna. Versículo 12. Que disseram: Apossemo-nos das pastagens de Deus. Versículo 13. Faze-os, meu Deus,
como folhas ao vento, como palha varrida pela tempestade. Versículo 14. Como o fogo queima a floresta e as chamas consomem os montes. Versículo 15. Assim persegue-os com o teu furacão e aterroriza-os com a tua tempestade. Versículo 16. Enche seus rostos de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor. Versículo 17. Sejam humilhados, aterrorizados para sempre, pereçam em desgraça. Versículo 18. Saibam eles que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Provérbios 13:4. Versículo 4. O preguiçoso deseja e nada obtém, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Que a palavra de Deus, hoje estudada, fortaleça sua fé e inspirações práticas em seu cotidiano. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo deste plano de leitura. Amanhã, continuaremos nossa jornada com novos textos inspiradores. Fiquem na paz e até o próximo estudo.